O copo de vinho tinto escorregou da mão de Mariana, estilhaçando-se no chão de azulejos antigos do restaurante no Chiado, o vinho espalhando-se como sangue fresco sobre o padrão azul e branco que contava histórias de séculos passados. Tu és uma mentirosa, Sofia. Como pudeste beijá-la à frente de todos? Gritou ela, a voz ecoando pelas paredes e quando fado melancólico tocava ao fundo, enquanto os olhares curiosos dos comensais se viravam como ondas do Tejo em maré alta. O coração de Mariana batia como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer, rasgado pela imagem que não saía da mente. Sofia, sua Sofia, os lábios colados aos daquela estranha de cabelos loiros, no meio da festa de beneficência que devia celebrar o amor delas, não destruí-lo. Mariana recuou um passo, os saltos altos clicando contra os fragmentos de vidro, sentindo o cheiro metálico do vinho misturado ao perfume de jasmim que Sofia sempre usava, aquele que compravam juntas nas feiras de Sintra. Lisboa, a cidade das 7 colinas, que outrora parecia um ninho de sonhos para elas, agora se erguia como uma prisão de segredos e ciúmes incontroláveis. Aos 28 anos, Mariana era a guardiã de uma galeria de arte no Bairro Alto, um espaço onde quadros de pintores portugueses como Paulo Arrego ganhavam vida sob luzes suaves, refletindo as almas tortuosas do fado e da saudade. Mas naquela noite, sua própria alma estava em pedaços. Sofia, com os olhos castanhos cheios de lágrimas que brilhavam como as luzes do aqueduto das águas livres ao entardecer, estendeu a mão. Mariana, por favor, escuta-me. Não foi o que pareceu. Ela é só uma colega de trabalho, uma dança inocente na festa. Mas as palavras soavam vazias, como as promessas de um político em campanha nas ruas empedradas do Rocio. Mariana virou-se, o vestido vermelho rodopiando como as saias das bailarinas de fado, e correu para a noite lisboeta, o ar salgado do Tejo invadindo seus pulmões como um bálsamo amargo. Enquanto descia a calçada do Combro em direção ao Mirador da Graça, Mariana revivia os primeiros dias delas. Haviam-se conhecido há 2 anos, num ateliê de cerâmica em Alfama, onde o cheiro de argila úmida se misturava ao aroma de pastéis de nata frescos das confeitarias vizinhas. Sofia, então uma jovem executiva ascendente na empresa de vinhos do Douro, viera a Lisboa para um curso de design de rótulos inspirados nos azulejos. Mariana, com as mãos sujas de barro, moldara uma taça que, por acidente, caíra aos pés de Sofia. Desculpa, eu sou um desastre com formas delicadas, rira Mariana, corando como as romãs maduras dos pomares alentejanos. Sofia pegara a taça quebrada e sorrira, então vamos colá-la juntas. Nada de belo é perfeito, como o fado nos ensina. Daquele tropeço nascera um romance que florescia como os gerânios nas varandas de Lisboa. Passeios de elétrico 28 pelo bairro da Moraria, beijos roubados sob os arcos do aqueduto, noites em que dançavam fado vadio nas tascas escondidas, onde a viola chorava por amores perdidos. Sofia, com sua herança minhota, trouxera o sabor robusto do vinho do Porto para as noites delas, e Mariana ensinara-lhe a ler as rachaduras nos azulejos como mapas de corações partidos. Eram inseparáveis, ou assim Mariana pensara, até o ciúme começar a rastejar como era selvagem pelas paredes do seu amor. Tudo começara meses antes, quando Sofia fora promovida a CEO da Vinhas do Norte, uma vinícola familiar em Vila Nova de Gaia que exportava para o mundo. A nova posição trouxera viagens incessantes, jantares com investidores estrangeiros e uma aura de poder que mudara Sofia sutilmente. É só trabalho, amor, dizia ela, ao voltar exausta de Madrid ou Londres, com marcas de batom imaginárias nos colarinhos das blusas. Mariana, presa à galeria, via as fotos nas redes sociais, Sofia rindo com parceiras de negócios, braços entrelaçados em brindes. O ciúme, esse demónio português tão bem cantado por Amália Rodrigues, instalara-se no peito de Mariana como uma brasa que não se apagava. Naquela noite fatídica, a festa de beneficência no Convento do Carmo era para angariar fundos para a restauração de igrejas danificadas pelo terremoto de 1755, um lembrete da fragilidade da vida lisboeta.
Mariana chegara cedo, vestida com um fato de linho que comprara na Baixa, ansiosa para mostrar a Sofia o colar de filigrana que herdara da avó madeirense. Mas quando entrara no salão, iluminado por candelabros de cristal, vira Sofia no centro de um grupo, a loira, uma enóloga francesa chamada Claire, inclinando-se demasiado perto, os lábios roçando-os dela num beijo que durara uma eternidade. O mundo de Mariana desabara como o chão do terreiro do Paço após um sismo. Agora, sozinha no miradouro, com a cidade estendendo-se aos seus pés como um tapete de luzes tremulosentes, Mariana soluçava. O Tejo fluía preguiçoso abaixo, carregando segredos de amantes passados. Porquê, Sofia? Porque eu não sou suficiente, murmurava para as estrelas que começavam a pontilhar o céu outonal. O vento trazia ecos distantes de um acordeão na rua, misturando-se ao seu pranto. Ela pensou na mãe, uma viúva devota de Fátima que nunca aprovaria o seu amor por outra mulher, nas sussurros da sociedade portuguesa que, apesar dos avanços, ainda via o lesbianismo como um pecado sussurrado nas confissões. Mas o pior não era o mundo lá fora, era o abismo que se abrira entre elas. De repente, um táxi parou na curva da estrada e Sofia desceu, o rosto pálido sob a luz amarelada dos postes. Mariana. Eu sabia que virias aqui. Este é o nosso lugar. Ela se aproximou devagar, como se temesse espantar um pássaro ferido. Mariana ergueu o olhar, os olhos inchados de lágrimas. O nosso lugar? Agora é só um palco para as tuas mentiras. Sofia ajoelhou-se ao seu lado, o chão de pedra fria mordendo os joelhos através da saia. Não é mentira. Claire é casada, Mariana. Foi um cumprimento francês, exagerado, nada mais. Eu amo-te a ti, só a ti. Lembra-te da nossa promessa em Óbidos, sob as muralhas medievais? Até que o dor seque. As palavras pairaram no ar, carregadas de memórias doces. Óbidos, a Vila das Rainhas, onde haviam passado um fim de semana fugindo do bulício de Lisboa, bebendo ginginha em taças de chocolate e declarando amor eterno nas ruas debruadas de buganvílias. Mas o ciúme de Mariana não se aplacava tão facilmente, era como o vinho do Alentejo, encorpado e persistente. Então porquê as noites em que chegas tarde, com o telemóvel escondido? Porquê as mensagens que apagas antes de eu ver? Sofia baixou a cabeça, o peso da culpa curvando os ombros. É o stress do trabalho. A empresa está em crise, investidores pressionando. Eu não queria preocupar-te. A conversa estendeu-se pela noite, interrupta apenas pelo canto solitário de um grilo nas oliveiras próximas. Mariana sentiu o coração amolecer ligeiramente, mas o veneno do ciúme ainda corria nas veias. Elas voltaram para casa de mãos dadas, o elétrico rangendo nas curvas como um lamento, mas o silêncio entre elas era mais pesado que o nevoeiro do Tejo. Na cama, de costas uma para a outra, Mariana ouvia a respiração irregular de Sofia, sabendo que o amanhecer traria novas sombras. Os dias seguintes foram uma dança delicada de reconciliações frágeis. Mariana mergulhou na galeria, organizando uma exposição sobre mulheres artistas portuguesas, de Maria Helena Vieira da Silva a Graça Moraes, canalizando a dor em curadoria. Sofia, por sua vez, cancelou uma viagem a Paris, optando por um retiro no Douro, convidando Mariana para se juntar. Vem comigo, amor. Vamos reencontrar-nos nas vinhas, onde tudo começou para mim. Mariana hesitou, o convite soando como uma ponte sobre o abismo, mas o medo de outra traição a prendia. Enquanto isso, a cidade pulsava à volta delas. Lisboa acordava com o cheiro de broa de milho nas padarias de Belém, os sinos das igrejas chamando fiéis para a missa e os turistas enchendo o castelo de São Jorge com câmaras prontas para capturar a eternidade. Mariana encontrava consolo nas conversas com a sua melhor amiga, Inês, uma fadista de Alfama que cantava em tabernas escondidas.
O amor é como fado, Mariana, dói, mas cura a alma, dizia Inês, a voz rouca de noites de canto, enquanto partilhavam um copo de aguardente na tasca do avô Lelo. Mas o ciúme não dormia. Uma tarde, ao verificar o e-mail da galeria, Mariana viu uma mensagem acidental de Claire. Adorava repetir aquele beijo parisiense em Lisboa. Beijos, esse o mundo girou novamente. Confrontou Sofia naquela noite, no apartamento com vista para o castelo, onde as paredes ecoavam com as risadas passadas delas. Outra mentira? Quantas mais, Sofia? A discussão explodiu como fogos de artifício no São João, pratos voando, portas batendo. Sofia chorou, jurando inocência, mas Mariana, ferida, pediu espaço. Vai para o Douro sozinha. Talvez o vinho te lembre do que perdeste. Sozinha, Mariana vagueou pelas ruas, o coração pesado como as pedras do pavimento. Passou pelo Teatro Nacional de São Carlos, onde outrora vira Sofia dançar um tango improvisado no intervalo de ópera, e chorou junto à estátua de Camões, pedindo ao poeta que inspirasse um milagre. A noite caiu e com ela veio a solidão, um manto tecelado de saudade. Contagem de palavras, aproximadamente 1000. File 2. Sofia partiu para o Douro na manhã seguinte, o comboio alfa pendular cortando as paisagens verdes como uma lâmina afiada. Deixara Mariana com um bilhete na mesa da cozinha, volta em uma semana. Pensa em nós. Te amo mais que o Porto ama o vinho. Mas as palavras pareciam vazias agora, e quando no vazio do apartamento. Sofia, aos 29 anos, CEO de uma empresa que herdara do pai viúvo, sentia o peso da coroa de louros empresariais como uma prisão. As vinhas de Gaia, com suas fileiras infinitas de uvas maduras, deviam ser refúgio, mas só lhe traziam recordações de Mariana, o primeiro beijo delas num piquenique às margens do rio, sob o sol poente que tingia o Douro de ouro líquido. No hotel em Pinhão, um casarão do século XIX com varandas de ferro forjado viradas para rio, Sofia tentava focar no trabalho. Reuniões com enólogos sobre a próxima colheita, provas de vinhos envelhecidos em cascos de carvalho português, mas a mente divagava para Lisboa, para o cheiro de maresia nos cabelos de Mariana, para o modo como ela ria ao dançar fado, os pés descalços pisando o soalho gasto das tascas. O ciúme de Mariana era justificado, admitia Sofia em segredo. O mundo corporativo era um ninho de cobras, onde gestos inocentes se torciam em mal-entendidos. Claire, a enóloga francesa, era casada e mãe de 2, mas seu jeito efusivo beirava a imprudência. Eu devia ter sido mais cuidadosa, murmurava Sofia, enquanto caminhava pelas encostas das vinhas, o solo fértil grudando às botas. Enquanto isso, em Lisboa, Mariana afundava-se na exposição. As telas de Vieira da Silva, com suas linhas labirínticas que evocavam a confusão da alma humana, pareciam espelhos da sua dor. Ela passava horas no ateliê, misturando óleos que cheiravam a lavanda lentejana, pintando uma peça própria, 2 figuras entrelaçadas num abraço frágil, rodeadas de azulejos rachados. Inês visitava à noite, trazendo fatias de pão alentejano com chouriço e histórias de amores fadados que sobreviveram. Lembra-te da rainha de Ecaterina de Bragança, que trouxe o chá à Inglaterra mas amou em silêncio? O amor lésbico em Portugal sempre foi assim, escondido nas sombras das tapeçarias reais, mas eterno. Mas as sombras cresciam. A mãe de Mariana, Dona Rosa, uma senhora de Orém devota a Nossa Senhora, ligara naquela tarde, convidando-a para o Natal em Fátima. Traz essa tua amiga Sofia, se quiseres. Mas reza para que encontres um bom rapaz, filha. O Senhor tem planos. As palavras cortaram como faca, reabrindo feridas antigas. Mariana crescera numa casa onde o amor entre mulheres era sussurrado como maldição, apesar das histórias veladas de freiras apaixonadas nos conventos barrocos. Ela desligara o telefone abruptamente, correndo para o Tejo, onde jogou uma moeda na água, pedindo um sinal.
O sinal veio de forma inesperada. No mirador de Santa Catarina, onde os namorados gravavam iniciais nas árvores centenárias, Mariana encontrou um caderno esquecido num banco. Folheando, viu esboços de vinhas e rótulos de vinho assinados por Sofia. Dentro, uma nota, para Mariana, minha musa lisboeta. Cada garrafa é um beijo teu. Lágrimas caíram nas páginas, borrando o carvão. Era um presente que Sofia preparara em segredo para a inauguração da exposição. O ciúme cedia lugar a uma culpa lancinante. Eu fui injusta, pensou Mariana, dialisando o número de Sofia sob o céu estrelado. A chamada foi atendida ao primeiro toque. Mariana? Meu Deus, pensei que me odiavas. A voz de Sofia tremia como as cordas de uma guitarra portuguesa. Eu amo-te, mas o medo. O ciúme come-me viva. Elas falaram até o amanhecer, prometendo honestidade. Sofia confessou as pressões da empresa, a ameaça de venda para um consórcio estrangeiro que apagaria o legado familiar. Eu escondi porque não queria que visse a minha fraqueza. Tu és a minha força, Mariana. Palavras que curavam como o vinho medicinal do Douro. Incentivada, Mariana decidiu surpreendê-la. Comprou bilhete para o comboio e partiu ao meio-dia, o coração leve pela primeira vez em semanas. O Douro desfilava pela janela, colinas verdejantes, barcos rabelos ancorados, o rio serpenteando como uma fita de safira. Em Pinhão, Sofia esperava na estação, os olhos iluminados como as luzes dos lampiões nas festas de São João. Elas se abraçaram sem palavras, o mundo reduzido ao pulsar dos corações. Passearam pelas vinhas, Sofia explicando o ciclo das uvas, como o nosso amor, plantada em solo duro, mas florescendo com paciência, e colheram cachos maduros, o sumo doce manchando os dedos. Naquela noite, num jantar à luz de velas no terraço do hotel, com o Douro como plateia, Sofia ergueu uma taça de vinho tinto. A ti, Mariana, por me perdoares. Sem ti, estas vinhas seriam só terra seca. Elas brindaram, os lábios se encontrando num beijo casto, cheio de promessas. Mas o idílio foi interrompido por uma chamada. O conselho da empresa convocava Sofia para uma reunião de emergência em Gaia. Amanhã, disse ela, o rosto sombrio. Mariana insistiu em ir junto, solidária no caos. A viagem de regresso foi tensa, o carro alugado serpenteando pelas estradas sinuosas. Chegaram a Gaia ao pôr do sol, o Atlântico rugindo ao longe como um presságio. Na sede da Vinhas do Norte, um edifício moderno com painéis de vidro refletindo as caves antigas, esperava Claire não como amante, mas como aliada. Sofia, os investidores querem comprar-nos. Mas eu tenho um plano, uma parceria com produtores franceses, preservando o legado português. Mariana, observando da porta, sentiu o ciúme ressurgir, mas conteve-o, recordando o caderno. A reunião estendeu-se até altas horas, números e projeções dançando na tela como fantasmas. Quando acabou, com um acordo provisório, Sofia virou-se para Mariana. Vês? Não há segredos agora. Mas ao saírem, Mariana viu Claire sussurrar algo ao ouvido de Sofia, um gesto íntimo demais. O demónio do ciúme o levou novamente. Na cama do apartamento de Sofia em Gaia, com vista para as caves de Gaia, Mariana confrontou-a. Ela ainda te olha como se fosses dela. Sofia suspirou, exausta. É só gratidão, amor. Confia em mim. A confiança era frágil como o vidro de Murano e naquela noite, Mariana sonhou com traições, Sofia partindo num barco rabelo, deixando-a na margem. Acordou suando, o coração acelerado. O Douro, que devia uni-las, agora separava-as como um abismo. De volta a Lisboa, o ciúme de Mariana transformou-se numa tempestade interna, nublando os dias que se seguiram.
A exposição na galeria abriu com pompa, críticos de arte enchendo o espaço, o ar perfumado com o aroma de café Delta e pastéis de Belém servidos em bandejas de cerâmica. Sofia viera de Gaia para o evento, radiante num vestido verde esmeralda que evocava as vinhas, e o seu discurso de apoio. Mariana captura a essência da alma portuguesa, resiliente, apaixonada, multifacetada, arrancar aplausos. Por um momento, o mundo pareceu perfeito, como uma serenata de fado sem tristeza. Mas na afterparty, num terraço com vista para o bairro Alto, onde as luzes dos bares piscavam como estrelas caídas, Mariana viu Claire novamente. A francesa chegara de surpresa para celebrar a parceria, disse, com um buquê de flores silvestres do Alentejo. Os abraços foram efusivos, as risadas altas demais, e quando Claire puxou Sofia para uma dança ao som de um DJ que misturava morna cabo-verdiana com eletrónica lisboeta, Mariana sentiu o estômago revirar. Basta, murmurou para si mesma, saindo para o ar fresco da noite, o bulício da rua misturando-se ao seu turbilhão. Inês encontrou-a encostada a uma parede grafitada com versos de Fernando Pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo, fumando um cigarro que raramente tocava. O que te rói, mana? É ela outra vez? Mariana desabafou, as palavras jorrando como o Tejo em cheia, o medo de perder Sofia para o mundo reluzente dos negócios, a insegurança de ser só uma artista numa era de céus implacáveis. Inês, com a sabedoria de quem cantara amores partidos em palcos enfumaçados, aconselhou, vai à raiz, Mariana. Confronta não o ciúme, mas o que o alimenta. E lembra-te, em Portugal, o amor vence quando se canta alto. Inspirada, Mariana planeou uma confissão noturna. Mandou uma mensagem a Sofia, encontra-me no castelo de São Jorge à meia-noite. Traz só o teu coração. Sofia respondeu com um coração emoji alheia à tormenta. Enquanto esperava, Mariana subiu as muralhas do castelo, o vento atlântico agitando as oliveiras antigas, o Tejo brilhando abaixo como um espelho de prata. O castelo, testemunha de rainhas e poetas, parecia o lugar perfeito para desnudar almas. Sofia chegou pontualmente, o caminho de lanternas guiando-a como num conto de fadas português. O que é isto, amor? Uma surpresa romântica? Mariana virou-se, o rosto iluminado pela lua cheia, que banhava as pedras em luz leitosa. Não romântica. Honesta. Senta-te. Elas se acomodaram num banco de pedra, de mãos dadas, o silêncio quebrado apenas pelo canto de um mocho. Mariana começou devagar, a voz tremendo como folhas de sobreiro ao vento. Eu amo-te, Sofia, mais que tudo. Mas este ciúme. Ele nasce do medo. Medo de que o teu mundo grandioso me deixe para trás. Medo de que Claire, ou outra, te dê o que eu não posso. Poder, viagens, uma vida sem sombras. Sofia ouvia, os olhos fixos nas luzes distantes de Almada. Quando Mariana terminou, com lágrimas escorrendo como orvalho matinal, Sofia puxou-a para um abraço. Oh, Mariana, tu és o meu mundo. O CEO é só uma máscara, contigo sou só Sofia, a rapariga do Douro que sonha com azulejos e fado. Ela confessou então os seus próprios demónios, a pressão do pai falecido para manter a empresa, o isolamento de ser uma mulher lésbica num board de homens antiquados, o desejo secreto de largar tudo e abrir uma pequena adega em Trás-os-Montes, com Mariana ao lado, plantando vinhas orgânicas. Claire. Ela é uma distração, nada mais. Eu deletei as mensagens, mas devia ter dito. Perdoa-me pela fraqueza. A confissão noturna fluiu como um rio de vinho despejado, histórias de infância, Sofia correndo pelas quintas do Douro, Mariana tecendo cestos de palha em Orém, medos partilhados sobre o julgamento familiar, sonhos de um futuro onde pudessem casar numa capela escondida nos Açores, longe dos olhares. Riram de memórias tolas, como a vez em que tentaram cozinhar bacalhau à brás e incendiaram a cozinha, choraram pela saudade acumulada.
Sob as estrelas, o castelo pareceu um santuário, e o beijo que se seguiu foi de redenção, puro e profundo, selando promessas. Mas o amanhecer trouxe realidade. Sofia recebeu um e-mail urgente. Os investidores avançavam com a oferta de compra, exigindo uma decisão em 48 horas. Se vender, perco o legado, mas ganho liberdade. Se lutar, arrisco tudo. Mariana, fortalecida pela noite, ofereceu-se, usa a galeria. Uma exposição de rótulos de vinho como arte para atrair novos parceiros. Juntas, Sofia. Elas passaram o dia planeando, energia renovada, visitando tipógrafos na Baixa para imprimir convites em papel reciclado de cortiça portuguesa. A notícia da traição veio como um raio. Durante os preparativos, Mariana acedeu ao laptop de Sofia para imprimir flyers e encontrou e-mails codificados. Claire propunha uma fusão pessoal e profissional, insinuando que Sofia merecia alguém que entenda o teu fogo. Não era beijo, mas uma oferta de parceria romântica disfarçada. O coração de Mariana parou. Confrontou Sofia no ateliê da galeria, rodeadas de telas semi-acabadas. Tu confessaste tudo, menos isto. Ela quer-te, e tu? Respondeste. Sofia empalideceu. Eu recusei, Mariana. Mas ela insistiu, e eu? Hesitei por causa da empresa. A discussão foi feroz, palavras como facas voando. Traição emocional é pior que física, gritou Mariana. Sofia rebateu, é o pânico do negócio. Tu não entendes a pressão. Elas separaram-se em lágrimas, Sofia voltando a Gaia sozinha, Mariana trancando-se na galeria, o ciúme agora misturado à raiva. A cidade, com suas festas de fim de ano aproximando-se, parecia zombar, luzes de Natal nas ruas, cheiro de castanhas assadas, mas para ela, só escuridão. Inês, ao saber, levou-a a uma sessão de fado em Alfama, onde uma cantora com olhos de carvão entoou estranha forma de vida, e quando a dor delas. Canta a tua dor, Mariana. O fado liberta. E assim, Mariana subiu ao palco improvisado, a voz quebrada narrando o amor traído, o público silenciando a empatia. Foi catártico, mas o vazio persistia. Em Gaia, Sofia afundava-se no caos da empresa. As caves, com seus barris empilhados como sentinelas silenciosas, ecoavam os seus soluços solitários. A traição não consumada com Claire pesava como chumbo. Sim, hesitara por um momento, seduzida pela visão de uma vida sem lutas financeiras, mas o amor por Mariana era o âncora. Mandou mensagens de desculpa, flores de Porto, rosas vermelhas como vinho, mas Mariana silenciara o telefone. Eu errei, mas lutarei por nós, escreveu Sofia, reservando um voo para Lisboa no dia seguinte. Enquanto isso, a exposição conjunta Vinhas e Azulejos, arte do coração português, prosseguia sem ela. Mariana, com a ajuda de Inês, transformara a galeria num oásis de cor, garrafas de vinho como esculturas, rótulos pintados à mão por artistas locais, azulejos recuperados de conventos antigos narrando lendas de amores proibidos. Críticos elogiavam e um colecionador de Évora oferecer uma parceria promissora. Mas o sucesso era agridoce, cada taça erguida lembrava Sofia, cada azulejo rachado, o coração partido. A reação veio na forma de uma chamada da mãe de Sofia, Dona Isabel, uma senhora de Matosinhos com mãos calejadas de vindimar. Menina Mariana, venha cá. A Sofia está a definhar como uva sem sol. Dona Isabel, que soubera do amor delas através de cartas veladas, era uma aliada improvável, viúva de um viticultor, criara Sofia sozinha, sussurrando histórias de mulheres fortes como as de Saramago. Mariana, tocada, pegou no comboio novamente, o dor outonal pintada em tons de âmbar e ocre. Chegando a Gaia, encontrou Sofia na cave principal, rodeada de provas de vinho, o rosto magro de insônias.
Dona Isabel preparara um almoço alentejano, migas com carne de porco preto, azeitonas de Mogadouro, forçando-as a sentar à mesa de carvalho. Comam e falem, filhas. O vinho solta a língua, mas o amor exige coragem. Sob o olhar maternal, as barreiras caíram. Sofia confessou tudo, a hesitação com Claire fora pânico, não desejo, amava Mariana como dor ama o sol. Eu venderei parte da empresa se preciso for, para termos paz. Mariana, com o estômago cheio de conforto caseiro, admitiu o seu ciúme como espelho dos medos. Cresci achando que amor assim era impossível em Portugal, terra de santos e pecados. Mas contigo sinto-me rainha. Elas choraram, riram e Dona Isabel ergueu a taça às mulheres portuguesas que tecem impérios no silêncio. O abraço que se seguiu foi bálsamo e naquela tarde passearam pelas praias de Matosinhos, o Atlântico lambendo os pés, prometendo transparência total. De regresso a Lisboa, juntas, o ar estava carregado de esperança. A CEO apaixonada, Sofia, agora vulnerável, planeava recusar a oferta dos investidores, apostando na exposição como ponto para novos aliados. Mas o destino, caprichoso como o fado, tinha planos. Na véspera do anúncio, Claire apareceu na galeria, não como inimiga, mas como traidora consumada. Sofia recusou-me, mas eu sei o segredo dela, a empresa tem dívidas ocultas do pai. Se não vender, fali. Era chantagem, embrulhada em falsos beijos de despedida. Mariana, ao ouvir, sentiu o mundo tremer como no terremoto de 1755. Confrontaram Claire no terraço, o bairro alto fervilhando abaixo. Tu és veneno, Claire. Sai da nossa vida. A francesa riu, amarga, amor lésbico em Portugal? Um conto de fadas. Boa sorte. Ela partiu, deixando um rasto de dúvida. Sofia, devastada, revelou as dívidas, empréstimos para expandir, mal documentados. Eu escondi para te proteger, Mariana. Mas agora, tudo pode ruir. O conflito escalou para o CA-Trau. Sofia, pressionada, considerou a venda. Mariana, ferida pela omissão, acusou-a de traição dupla. Tu dizes amar, mas ages como se eu fosse frágil demais para a verdade. Gritaram no apartamento, o Tejo testemunhando através da janela. Sofia, em desespero, propôs: vamos fugir. Para os Açores, começar de novo. Mas Mariana recusou, fugir não é português. Lutamos, como as nossas avós nas revoluções. A noite caiu pesada e Sofia saiu para caminhar, chegando ao Rocio, onde estátuas de reis passados pareciam julgar. Lá, encontrou Inês cantando num café improvisado e desabafou. A fadista, sábia, disse: o fado tem duas faces, a dor e a esperança. Escolhe a segunda. Inspirada, Sofia regressou, encontrando Mariana embalada em lençóis, chorando. Eu escolho nós. Recuso a venda, revelo as dívidas ao conselho. Com ou sem empresa, tenho-te. A decisão de Sofia ecoou como um trovão nas salas de reunião da Vinhas do Norte. Convocou o conselho, um grupo de tios conservadores e executivos minhotes e, com Mariana ao lado via videochamada, revelou as dívidas. O legado do meu pai foi construído com suor, não mentiras. Recusamos a venda. Em vez disso, uma reestruturação, foco em vinhos sustentáveis, parcerias com artistas como Mariana, para rótulos que contem histórias portuguesas. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado por murmúrios de traição. Um tio berrou: estás a arruinar-nos por uma paixão tola. Mas Sofia, com a voz firme como granito do Douro, rebateu: esta paixão é o que nos salvará. Amor inspira como o vinho envelhece.
Mariana, em Lisboa, assistia com o coração na boca, rodeada de amigos da galeria que haviam virado plateia improvisada. Quando a chamada acabou, com um voto apertado a favor da reestruturação, ela correu para a estação, o comboio noturno para Porto parecendo voar. Chegou a Gaia ao amanhecer, o céu rosado sobre as caves, e encontrou Sofia na praia, pés na areia molhada, olhando o horizonte onde o Douro encontra o mar. Fizeste, sussurrou Mariana, abraçando-a por trás. Sofia virou-se, exausta mas radiante, pela esperança. Pela nós. Os dias seguintes foram de reconstrução. A exposição em Lisboa transformou-se num sucesso viral, influencers partilhando fotos de garrafas azulejo, jornais como o Público elogiando o renascimento romântico do vinho português através do humor lésbico. Claire, exposta na chantagem, foi afastada, partindo para a França com a cauda entre as pernas. Dona Isabel e Dona Rosa, as mães, agora cúmplices, encontraram-se no almoço em Lisboa, trocando receitas de caldo verde e histórias de resiliência feminina, selando uma família improvável. Mas o conflito não terminara. O ciúme de Mariana, embora domado, sussurrava dúvidas. E se o stress regressasse? Sofia, sentindo-o, planeou uma surpresa, uma viagem a Évora, a cidade branca do Alentejo, terra de templos romanos e vinhos robustos. Lá, num hotel senzala convertido, com pátios de oliveiras e fontes murmurantes, elas redescobriram o ritmo lento da vida portuguesa. Passearam pelo templo de Diana, onde Mariana confessou: aqui, sob deusas antigas, sinto-me livre. O nosso amor é sagrado. Sofia, ajoelhando na relva, ofereceu um anel de cortiça entalhada. Casa comigo, Mariana? Não em igreja, mas no nosso altar, o Tejo, o Douro, Lisboa. Lágrimas de alegria caíram e o sim foi selado com um beijo ao pôr do sol, o Alentejo estendendo-se como um manto dourado. De regresso, anunciaram o noivado numa festa no Bairro Alto, fado ao vivo, vinho do Porto fluindo, amigos dançando a noite. Inês cantou uma versão personalizada de Aí, Moraria, celebrando amores que desafiam normas. Até Dona Rosa, com um terço no bolso, abençoou-as discretamente. O senhor ama de formas misteriosas. Contudo, o CAO ao final veio sutil. Um artigo no Diário de Notícias expôs o relacionamento delas, com fotos paparazzi do castelo. A sociedade portuguesa, progressista mas conservadora nas províncias, reagiu misto, apoio de jovens lisboetas nas redes, mas sussurros em Fátima e Gaia. Um tio de Sofia boicotou a empresa, ameaçando divisão familiar. Sofia vacilou: e se perdermos tudo? Mariana, forte agora, respondeu: perdemos só o que não nos serve. O amor é o nosso vinho encorpado. Elas enfrentaram o furacão juntas, entrevistas em rádios onde Sofia falou abertamente de ser CEO lésbica, Mariana pintando murais de empoderamento feminino em escolas de Alfama. A reação virou maré, vendas de vinho subiram, a empresa salvou-se pela autenticidade. O ciúme, outrora incontrolável, transformou-se em confiança, regada por confissões noturnas regulares. Meses depois, no verão de 2026, Lisboa acordava para o sol pleno, as varandas floridas de gerânios vermelhos saudando o dia. O casamento delas, uma cerimónia humanista no Jardim do Torel, com vista para a cidade, reuniu 50 almas escolhidas, família, amigos, artistas e viticultores. Não houve vãos brancos, mas mantilhas de renda madeirense sobre ombros nus e alianças de ouro de filigrana alentejana. Inês foi a oficiante, a voz entrelaçando votos com versos de Sofia de Melbreiner: amor é o mar que nos leva, mas também o porto que nos guarda. Sofia, num fato azul como o Tejo, leu um poema próprio: tu és o azulejo na minha alma rachada, o vinho que adoça os meus dias amargos. Mariana, com um vestido de linho bordado com motivos de vinhas, respondeu: e tu, a minha CEO do coração, que transformas ciúmes em esperança.
Brindaram com um vinho novo, batizado Saudade Redimida, produzido nas vinhas reestruturadas, seu rótulo uma pintura de Mariana, duas mãos entrelaçadas sobre o Douro. A recepção foi uma festa portuguesa pura, sardinha assada em grelhas ao ar livre, bailaricos ao som de concertina minhota, fogos que iluminaram o céu como São João. Dona Isabel e Dona Rosa dançaram juntas, rindo de anedotas antigas, enquanto crianças corriam com balões em forma de barcos rabelos. Até Claire enviou uma carta de desculpas, de Paris. Encontrei o meu caminho. Sejam felizes. O amor delas, testado por ciúmes incontroláveis, confissões noturnas e a esperança teimosa de uma CEO apaixonada, florescera num humanismo profundo, prova de que, em Portugal, terra de fado e resiliência, o amor lésbico não é sombra, mas luz plena. Elas partiram para a lua de mel em Sagres, onde o Atlântico encontra a terra, prometendo anos de vinhas e azulejos, de noites estreladas e dias de sol. Anos mais tarde, com uma filha adotada, uma menina de olhos castanhos como o Porto, contariam a história como fado, com dor, mas redenção. O ciúme foi o nosso terremoto, diria Mariana, mas construímos castelos mais fortes. E Sofia, sorrindo, acrescentaria, e o vinho? Melhora com o tempo. Assim, nas colinas de Lisboa e Gaia, o seu amor é quase eterno, um hino à humanidade portuguesa, apaixonada, imperfeita, indestrutível.